Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 97, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. E nós nos encontramos aqui no tema Invigilância, a porta para a obsessão. Então, conforme Sueli mesmo narra aqui no livro, nós já esmiuçamos essa parte, mas a invigilância, conforme nossa irmã Sueli, tem tudo a ver com a revolta, o ódio, as ideias negativas, né, de qualquer espécie, a depressão, a tristeza, a melancolia, a ansiedade, a angústia, a raiva, enfim, todos os vícios, o ciúme, o pessimismo, o medo, a ociosidade, a irritação, os tóxicos, o álcool, o fumo, o desregramento sexual, a calúnia, né, a maledicência, e por aí em diante vai. Então, nós temos que entender que tudo isso é invigilância. Tudo isso significa porta psíquica aos nossos irmãos vampiros das trevas, obsessores. Toda vez que nós cultivamos esses fatores, toda vez que nós cultivamos esses monstros no nosso interior, certeza temos de que os nossos irmãos, livre acesso, eles logram êxito em nós, né? No entanto, nossa irmã Sheila, ela nos adverte que toda vez que um desses sinais venham a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Então veja bem, de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Conforme nós já esmiuçamos essa questão, mas há sempre o que tratar, que nós não podemos deixar para outra oportunidade, porque não sabemos se outra oportunidade teremos a respeito, né? Porque desse livro parte para outro livro e assim sucessivamente. Mas vejamos, Sheila, ela nos recomenda a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Só que, primeiro nós temos que ter em mente que, mediante todas essas situações, nós devemos primeiro nos fortalecer no socorro da prece. Ao percebermos que estamos sendo influenciados por esses monstros, os quais acabamos de citar aqui, ao percebermos que estamos sendo influenciados, intuído, né?
ao percebermos que essas intuições, essas inspirações e que os pensamentos que nos são sugeridos não condiz com os desígnios de Deus e nem dos benfeitores espirituais, e sim de espíritos menos, assim, mais inferiores, nós devemos primeiro, antes do discernimento, nós devemos buscar o socorro da prece. Por que o socorro da prece? Porque é óbvio que naquele momento nos encontremos fragilizado, fraco. E por nos encontrarmos fraco, nós não conseguimos discernir com bom senso. Nós não sabemos separar o joio do trigo. Por isso, o socorro da prece, da oração, em primeiro lugar. A pessoa senta-se, eleva o pensamento a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, evoca, os bons espíritos, através de pensamentos benéficos, ore bastante, mas com fervor, com amor. Não essa prece verbal, e sim aquela prece mental que sai do coração. Porque é costume nosso, verbalmente aqui, pronunciar as orações, e o pensamento está voando para lá, para cá. Então essas preces aí, elas não servem para nada. Nós temos que nos entregar de corpo e alma, orar com a mente, orar com o pensamento. Nós temos ou devemos nos compenetrar em Deus, em Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima e nos benfeitores espirituais. Nós devemos sermos ouvidos pela providência divina. Mas Deus não é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo o que nos acontece, Luiz. Deus sabe tudo o que nos acontece. Por isso mesmo, o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Nós quem devemos bater a porta, para que ela seja nos aberta. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então nós devemos fazer a nossa parte primeiro. Então, depois da oração, fortalecido pelas energias divinas, aí sim, o indivíduo, ele tem condições de raciocinar, separando ou vindo a separar o joio do trigo. Porque não adianta também só orar. Não adianta só orar. Se a pessoa percebe que o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a calúnia nele está de uma forma que até sobressai, que extrapola, não adianta ele só orar.
ele deve orar, depois, fortalecido, raciocinar, vindo a separar o joio do trigo. Então, o que é separar o joio do trigo? É aquele mergulho para dentro de si, onde ele vai de encontro com ele mesmo, observando o excesso de orgulho, de egoísmo, o excesso de monstros que ainda reside em seu interior. E é natural, expulsando o máximo possível aqueles monstros. Como dissemos nos vídeos anteriores, 1% em cada monstro já está bom demais nessa existência. O importante é hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque, por incrível que pareça, nós quase sempre não admitimos que somos orgulhosos, que somos egoístas, invejosos e ciumentos, arrogantes, caluniadores. Nós não admitimos. Nós não admitimos que em certo momento agimos com pessimismo, com desânimo, com medo, né? Ociosidade, impaciência, irritação. Nós não admitimos. Nós achamos que isso é um processo normal do organismo, que tá tudo bem. Nós não admitimos. Quando alguém chega e me diz assim, você é um orgulhoso, você não está equivocado, não. Você tem depressão, Você está melancólico, ansioso, você está com angústia, Que tristeza é essa? Que desânimo é esse? Eu não estou triste. Você está enganado. Nossa, mas você está com pessimismo hoje, hein? Não estou ótimo. Nossa, mas essa maledicência tua e essa impaciência, você não acha que você tem muitos vícios, não? Por que você não diminui o cigarro, o álcool? Você não acha que você está num desregramento sexual, não? Mas eu não sou nada do que você está dizendo. Quase sempre é assim. Nós não admitimos que somos portadores dessas inferioridades, desses monstros que trazemos em nosso interior. O que Sueli Caldas Schubert e que todos nós temos a dizer a respeito é que todos esses monstros, quanto mais nós os alimentamos no nosso interior, é por ali que os nossos irmãos das trevas, os vampiros, os obsessores nossos de vidas passadas, nos encontram. É por ali que eles nos encontram. São esses monstros as portas abertas psíquicas. E quanto mais nós cultivamos
esses monstros em nosso interior, mais os nossos irmãos da erraticidade negativa se aproveitam da situação, muitas vezes levando-nos a parar no hospital psiquiátrico, a cometer por aí atrocidades contra a vida das pessoas e até mesmo contra a nossa própria vida. Então, quanto mais nós destruirmos esses monstros, menos acesso tem esses irmãos em nosso eu, em nosso comportamento, em nossa ética, em nossa moral, em nosso intelecto. Porque ninguém encontra-se aqui na Terra para resgatar, para quitar os débitos de vida passada através da dor, e sim através do amor. E sim através do amor. Ninguém retorna à Terra premeditado. Se eu te matei em vidas passadas, para quitar o débito, para com você agora, você vai ter que me matar. Não existe isso. Salda-se todas as dívidas através do amor. O amor que nós praticamos uns para com os outros. Independe, encarnado ou desencarnado. Então vejamos aqui. Só depois de fortalecido, mediante a oração, que nós conseguimos discernir, separar o joio do trigo. Fortalecido, nós conseguimos fazer uma escolha certa. Até então, fracos, sem energia, todo aquele que tenta fazer uma escolha, ele escolhe geralmente o lado equivocado. Paremos para analisar. Uma pessoa bêbada, né? Só isso é um estudo. Porque quando a gente incrementa esses nossos irmãos, né, alcoólatras, drogados, essas coisas, pensa que está falando mal dessa classe. Não está falando mal, não. É só para que possamos raciocinar. Você percebe que a pessoa está super bêbada. Ele não está conseguindo parar em pé. Não é verdade? Aí, só que você, naquela festa junto com ele, e toda a tua família, vocês não beberam. Vocês não estão alcoolizados. Só ele. Mas ninguém dirige. Só ele dirige. E é óbvio que, não aguentando nem andar, de tão alcoolizado, chega uma hora que ele diz assim, não, você pega, fala para ele assim, vamos embora? Ele fala, vamos. Aí você pergunta para ele assim,
Mas você consegue dirigir? É óbvio que ele, naquele estado ali, ele não tem condições de discernir, de separar uma coisa com a outra. De que está impossibilitado ou não. Ele não consegue. Até pelo contrário. A pessoa bêbada parece que ela cria mais coragem. E ela admite o impossível. Que isso? Estou ótimo. Estou melhor que vocês que não beberam. Acaba de falar isso e cai no chão. E ele entra dentro do automóvel. Você entra atrás? Eu entro do lado dele, sento do lado dele. Para que hora que ele colocar a chave lá na ignição, eu retiro a chave e coloco no meu bolso e saio dentro do automóvel dele. Ele quer brigar, ele brigue. Mas eu não deixo ele sair do lugar. Se ele quiser, ele dorme ali dentro do automóvel dele. E eu vou embora para casa, eu peço carona, eu vou a pé, eu se viro. Mas eu não permito que ele dê partida naquele automóvel. Mas você não tem nada com isso. É por isso que muitas pessoas aqui na Terra se perdem. Porque quantos espíritas, que se dizem espíritas, que eu já vi, né, mediante certas situações, dizendo assim, isso é o karma da pessoa, isso é um problema dele, isso é de vidas passadas, ele está passando por isso aí, porque ele plantou, e se ele plantou, ele tem que colher. Então quer dizer que nós não somos irmãos, não? Nós não temos que dar uma mão ao outro? Ninguém, é óbvio, carrega a cruz do outro. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus, quando carregava a cruz até o local onde ele foi crucificado, havia um rapaz, eu não vou entrar no mérito desse assunto, que de vez em quando umedecia um pano, ia lá e colocava aquele pano úmido de água, com água, na boca do Cristo. Olha só para você ver. O que nós estamos querendo dizer é que ninguém pode carregar a cruz do outro. Mas colocar um pano umedecido na boca do outro, todo mundo pode. Chegar a bater nos ombros da outra pessoa e desejar-lhe boa sorte, paciência, tolerância, aceitação, resignação, humildade. Todo mundo pode. Isso não é proibido. Isso até faz parte das leis do Criador. Orar uns pelos outros, todo mundo pode. Às vezes, com todo respeito, não é autobiografia não, mas algumas pessoas sabem o que eu passo e o que eu estou passando. Não vou entrar no mérito desse assunto. Mas para mim estar aqui agora é porque eu te amo. É porque eu gosto de você. É porque eu quero que você cresça junto comigo. Porque para estar aqui, quase que eu me preocupo mais com você do que comigo. Porque as pancadas têm sido tão grandes. Mas tão grandes. Os choques no corpo, os ataques têm sido tão grandes. Principalmente depois que nós começamos a esmiuçar esse livro, Obsessão e Desobsessão. Porque é óbvio, as trevas não querem que
surja alguém tratando desses temas, justamente levando as pessoas ao raciocínio, ao bom senso, porque cada pessoa que raciocina com bom senso, nos ouvindo aqui, à luz da doutrina dos Espíritos, e não nada a ver comigo, porque não prevalece o personalismo, cada pessoa raciocinando é menos um no seio das trevas. Então você acha que eles me amam? Eles querem me fulminar. Desafiando-os, não. Mate o corpo, mas não conseguirão matar a alma, porque a alma é imortal. Então, para estar aqui, principalmente hoje, é porque eu penso mais em você do que em mim. Mas vale a pena. Porque vó mesmo várias vezes tem me dito, meu filho, é melhor apanhar do que bater. Então, deixe os nossos irmãos satisfazer os desejos deles. Deixe eles bater em você. Então eu tenho que obedecer, vó. Eu tenho que orar e pedir a você que ore por mim, se você puder. Vamos para o próximo vídeo.